Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Hoje nós iremos iniciar um capítulo 2 intitulado A Epífise. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, temos, Senhor, a graça, a oportunidade de estarmos encarnados, estudando a obra Missionários da Luz. Obra essa que nos apresenta a continuidade da vida, a comunicabilidade, a ação dos Espíritos. Amor amado, nosso sentimento eterno de gratidão por essa doutrina bendita, pelos livros que nos esclarecem e que nos mostram o caminho. Nós te rogamos, através dos nossos amigos espirituais, a tua assistência e a inspiração para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos compreender as lições que nos serão dadas essa noite. Graça te damos, amado Mestre, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então vamos lá, o nosso tema é a epífise. Nós temos duas irmãs na família EOS que são da área da saúde, a nossa irmã Aramita e a nossa irmã Lígia. Então, a nossa irmã Lígia pesquisou, separou um material muito bom falando da epífise. Nossa irmã Aramita também irá contribuir. E nós vamos observando por que nós vamos iniciar trazendo esse material. Porque a gente tem que entrar nesse capítulo carregando instrumentos, material necessário para que a gente possa entrar com mais compreensão nesse capítulo. Então, ela vai nos dar subsídios, tá bom? Desse material. E logo depois a gente vai entrar no texto e aí, à medida que nós vamos lendo, também vamos comentando. Vamos lá? Vamos começar pela Lígia. A epífise também é chamada de glândula pineal. Pineal vem de um termo que seja semelhante a uma pinha, que é o formato dessa glândula. Ela é muito pequenininha, ela é do tamanho de uma ervilha e ela fica bem no meio do cérebro. Se você colocar o dedo entre os olhos assim, está na direção da epífise, ela está no meio mesmo da nossa cabeça. E é interessante que ela é a única estrutura que não tem o correspondente do lado direito e esquerdo do cérebro. Até a hipófise, a outra glândula, que é uma só, ela é dividida em duas. Você olha para ela, ela é uma imagem especular. A epífise não, ela é única. Pequenininha, lá no meio do cérebro. E o que é isso? Até os anos 80 ninguém sabia. Chegava na aula da faculdade de medicina, temos aí a epífise, que é um organismo residual, é um resquício de uma estrutura cerebral que ela está em involução, não tem função. Depois foram descobrindo que ela produzia melatonina, mas a melatonina, aí falando, ela é um hormônio, produz uma substância que ela joga na corrente sanguínea, é uma glândula, porque ela produz esse hormônio. A melatonina só foi descoberta em 1958. E André Luiz já fala da epífise em 1945.
Então, tudo que ele fala aqui não se sabia, nada. Dentro da medicina. Dentro da medicina. O que ele fala em 45, nos anos 80, ninguém tinha nem noção disso. Os gregos, os romanos tinham ideia da epífise. Falava, até René Descartes falava que a alma se ligava ao corpo pela epífise. Os gregos, os romanos falaram que ela era a sede da alma, mas para eles a alma era o sangue. Então não é a alma que a gente tem como espírito Conceito, encarnado, eles tinham outro conceito. O tempo passou e ela chegou a ser considerada como esse resquício. Tem trabalhos até que mostram na década, ver o que o espiritismo falava na década de 40 e a evidência lá na Universidade Federal de Juiz de Fora tem publicado esse trabalho científico aqui. E ela passou assim, como esse órgão, e agora ela está sendo estudada que ela regula sistemas do corpo, neurológico, endócrino, reprodutivo e imunológico. Quando é criança, há uma grande secreção da melatonina. Quando chega na adolescência, cai essa secreção de melatonina e avisa a hipófise que é para despertar as glândulas sexuais, o testículo no homem, o ovário na mulher, para produzir os hormônios sexuais e vir então a puberdade, começar a pessoa a ficar a função dela, é uma das funções dela, né? Uma das funções, mas ela integra tudo, a parte endócrina com a parte nervosa. E ela é uma estrutura que reage à luz. Ela tem células que têm a mesma origem das células da retina no embrião. E vem pelo nervo óptico, ele passa atrás de cada olho e se cruza aqui no meio da cabeça. Tem uma coisa que chama quiasma óptico, que tem células que reagem à luz, e embaixo dela está a epífise. Então, o que acontece? Ela recebe influência dos chamados Zeitbergs, que são astros, o Sol, da Lua. Ela sabe quando é claro, ela sabe quando é escuro. E ela vai fazer a melatonina, vai sintetizar a partir de um aminoácido essencial que chama triptofano, que vira 5-hidroxitriptofano, que vira serotonina, que vai virar a melatonina só quando está no escuro total. Não adianta você dormir de dia ou dormir à noite com a luz acesa, você não vai produzir. Não produz a melatonina. Tem que ser escuro total. Escuro total e à noite. Então, por isso, ela é chamada de relógio biológico. Ela regula o nosso relógio biológico. De manhã é o cortisol, à noite a melatonina. Vai ter várias funções no organismo. E ela também tem influências de outros Zeitbergs, como a Lua. Ela regula a função reprodutiva. Uma ovulação tem a duração de um ciclo lunar. Uma gravidez tem a duração de um ano lunar. Ela tem relação com isso também. Por isso é que é citado a Lua no livro A Caminho da Luz. Lembra que a gente fala da ação da Lua da criação, realmente? Por exemplo, na parte imunológica, a melatonina faz aumentar a velocidade de maturação dos linfócitos, que são glóbulos brancos, como se fossem soldadinhos de defesa do nosso sangue. Se a pessoa não dorme bem, não produz melatonina em quantidade suficiente, está imunodeprimida. Então, tem várias funções dela. E ela, a parte se olhar ali no microscópio, ela tem uns cristais de apatita. A epífise. A epífise, a pineal. Ele é formado por cálcio, fósforo, igual o osso, o dente. E ele tem funções aí, que ele tem muitos elétrons na superfície, e eles vão repelindo. Entra o estímulo, vibrações, e passa de um para outro, e eles vão reverberando aquela função e passa pela epífise, que vai mandar para a parte do cérebro essa função. E ela capta nessa onda magnética.
Então, outros ritmos, o ritmo circadiano é esse de a cada 24 horas, sono e vigília. Mas tem outros ritmos, tem ultradianos, infradianos, por exemplo, regula a batida de coração. Tem, por exemplo, nas artérias, todas têm receptores de melatonina e ela é vasodilatadora. Então, ela regula a pressão arterial. Se você não dorme bem, não produz melatonina... Tem às vezes casos de hipertensão arterial de difícil controle, entra com remédio, não dá, passa outra, abaixa demais. É falta de melatonina, porque a pessoa não dorme com a luz acesa, vai dormir de madrugada. E isso acontece, tem várias doenças. E ela é uma molécula que ela tanto é lipossolúvel como ela é hidrossolúvel. Que é hidrossolúvel, ela vai pelo sangue, não precisa de transportador. Colesterol precisa de transportador, ela não, ela vai pelo sangue. Agora, para atravessar a membrana de uma célula, a membrana é feita de gordura. Só as substâncias lipossolúveis atravessam. Ela vai pelo sangue, entra na célula, atravessa. Ela vai lá na mitocôndria, que é o centro de energia de cada célula, e ela vai lá e comanda a mitocôndria. Então, às vezes, a pessoa está cansada, desgastada, não sabe o que é falta de melatonina. E se achava que a epífise era um órgão residual até há pouco tempo. Ela atua várias coisas, protege DNA, ativa canais iônicos, que é, por exemplo, contração muscular, troca. Tem uma bomba de sódio e potássio, tem canais que passam esses íons, ela atua nesses canais. De repente ela não era nada e à medida que você vai falando, Lígia, parece que ela é tudo, né? Ela regula a divisão celular. Ela regula a divisão celular. A memória, ela é neuroprotetora. Para você consolidar o que você aprendeu de dia, você precisa de melatonina no sono. Previne doenças neurodegenerativas. Quando a gente vai envelhecendo, cai muito a produção de melatonina. Você vê o gráfico da infância aqui, na adolescência, e quando chega o idoso, lá pelos 70 anos, ele só produz 20% da melatonina, com o mesmo tempo de sono, ele já não produz tanto assim. O sistema digestório, ela é muito importante porque uma das funções dela é limpar o corpo de radicais livres. Radicais livres são assim, seria um lixinho que a gente produz com a respiração, com as funções, e no sistema digestório produz muito radical livre. Então, ela é importante para o bom funcionamento radical livre. Ela é oncostática, oncocâncer, estática ela é importante na prevenção e no tratamento de câncer, principalmente câncer de mama. A melatonina tem um fator super importante para diminuir a propagação do câncer de mama. Ela age no mecanismo sensorial da dor, ativa o sistema imune, porque melhora a maturação dos linfócitos, regula a contração uterina depois do parto, regula processo anti-envelhecimento, estimula a proliferação de célula, diminui a oxidação. Tipo assim, né? A oxidação é como se estivesse enferrujando, ela diminui isso. Ela diminui os marcadores inflamatórios. E hoje em dia, cada vez mais, a gente sabe que várias doenças são causadas por inflamação, hipertensão, diabetes, várias artropatias, são doenças inflamatórias. Ela melhora a sensibilidade à insulina, ela tem um papel importantíssimo em doenças metabólicas. A baixa da melatonina faz com que o pâncreas tenha que secretar mais insulina porque as células não são sensíveis a ela. Aí chega até certo ponto de desenvolver diabetes. E o diabetes diminui ainda a melatonina. Então é um ciclo assim que eles vão se atrapalhando um ao outro. O paciente diabético tem 50% menos produção de melatonina. E a diminuição da produção de melatonina leva ao diabetes. Ela regula vários processos de metabolismo energético. Tem, por exemplo, tem a grelina, que é um enzima da fome, e a leptina, que é da saciedade. Ela regula esses processos de fome e saciedade.
E melhora essa sensibilidade à insulina, é central e periférica. Então, por isso pode dizer que ela é um organizador biológico. A epífise, né? E quando há uma cronorruptura, por exemplo, é pessoas que trabalham em turnos, pessoa que faz plantão. Então isso aí tem essa cronorruptura, esse relógio biológico fica todo complicado. Aí o que tem? Intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemia, aumenta colesterol por falta da melatonina, diminui o metabolismo do fígado, do tecido adiposo, diminui o metabolismo muscular, diminui a secreção e a ação da insulina. Aumenta em 14% câncer de mama, essa cronorruptura, você não dormir à distúrbio noite. do sono, vai levar a sobrepeso, a déficit cognitivo, a depressão, envelhecimento precoce e imunossupressão. Porque começa o pico de melatonina só depois de algumas horas que a gente já está dormindo no escuro total. Aí precisa de colocar a máscara, né? Isso aí ajuda. De fundamental importância. Até esses LEDzinhos, aqueles relógios lá da televisão, do ar-condicionado. Tudo isso, aquela hora que aparece naquela coisa da net. Tudo não, meu isso quarto não atrapalha. tem aparelhos eletrônicos. E assim, tudo. os cristais de apatita, aliás, tem um computador, né? Eles vão com o tempo criando umas lamelas assim, igual uma cebola. Então, com o envelhecimento, eles vão aumentando. Isso aí achava que isso aí é evolução, mas não é. Ela continua funcionando. Ela deve influenciar também na formação dos dentes, porque cristais de apatita é a maioria dos dentes. Formar no osso, o dente, é a mesma substância que tem no dente, tem no osso e tem nela também. Então, a epífise é a mesma substância? Não, os cristais de apatita. Ela é tecido conjuntivo, mas tem esses crocantezinhos, essas coisinhas durinhas assim. Agora, nenhuma epífise é igual a retina, assim, que cada um tem a sua. Não existem igual a digitais, não existe duas epífises iguais. Interessante. E com o tempo, como ela está ali no terceiro ventrículo, está envolta pelo líquido céfalo-raquidiano, ela vai ter as mesmas circunvoluções, as voltinhas do cérebro, porque ela está exposta às mesmas pressões cerebrais. E com o tempo, na criança, ela é mais essa forminha assim de pinha. Aí com o tempo ela vai sendo mais comprimida e fica mais achatadinha, mas ela não existe duas iguais. Aí depois tem várias outras funções e trabalhos e tudo que ao longo aí Mas aí André Luiz falou em 45, coisa que a ciência ainda não sabia, né? E coisa que até hoje a ciência não sabe, ele já está falando aí. Então, não pode dizer, como falaram, Chico, André Luiz está errado. Não é a gente que ainda não não consegue entender a dimensão da grandeza dos conhecimentos de André Luiz. Então, tem coisa por aí. É muita coisa. O que ele fala ali, a parte científica ainda tem muito ainda para ser descoberto. E ela não produz só melatonina, ela produz outras substâncias ainda. Tarcísio, você que é da área da saúde também quer acrescentar alguma coisa? Ela falou que ela participa da formação dos dentes, né? Porque tem que estar de apatita em todos os dentes. Então, a formação dos dentes. Bom, é a área do Tarcísio, né? Ele é dentista, né? Então, eis que também que ela participa aí da formação. Carlinha, o que você estava falando, Carlinha? Não, só porque a Lígia falou que ainda tem no livro, mas porque ela falou que no livro ainda tem coisa que a ciência ainda não descobriu. Ainda temos cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Aí vamos ver a nossa irmã Aramita, ela também vai contribuir. Não, uma coisa interessante, a Lígia já falou quase tudo, mas é assim, a epífise, como ela bem falou, era assim, é um resquício filogenético. E aí, quando ela diz assim, ela participa, não é que ela participa diretamente, ela tem conexão neural, então ela é a controladora das controladoras. Ela que manda na epífise, na hipófise, ela que manda nas outras. Por isso que pensava que ela não servia para nada. Mas como ela ficava muito no centro, muito protegida, que o Descartes disse que ela era a sede da alma, que a alma morava nela. E ela é o único órgão do corpo humano, quando a gente forma o ovo zigoto e depois vai fazendo os folhetos embrionários.
ela é o único órgão que tem os 3 folhetos. Ela é considerada um órgão? Ela é considerada uma glândula e um órgão sensorial. Agora ela já é considerada um órgão sensorial porque ela capta campos eletromagnéticos. E transforma em neuroquímica. Ela transforma magnetismo em neuroquímica e ela vai pelo sangue, como ela é líquido e hidrossolúvel, ela vai embora pelo sangue, entra em todas as células, dá ordem para as glândulas. Ela é um grande... Achavam que a hipófise era o maestro, mas é a hipófise, que antigamente era considerada o maestro de todas as glândulas, ela é regida pela epífise, pela pineal. A pineal que manda na epífise, ela tem contato com o tálamo, com o hipotálamo, com a hipófise, com todas, ela vai mandando discretamente. Uma outra coisa interessante dela, que ela é a única que tem os 3 folhetos, porque, por exemplo, assim, vai tendo a divisão celular e tem os 3 folhetos embrionários. Aí um folheto vira, por exemplo, o intestino, o outro folheto vira outra coisa. Ela é a única que é composta pelos 3 folhetos, é o único órgão. Ela é o segundo órgão mais irrigado. Ela só perde para os rins, porque o rim filtra todo o sangue, né? E ela tem função de glândula e de órgão sensorial. Ela capta campos eletromagnéticos. As aves, depois de certo, todos os animais têm pineal. As aves sabem onde é o sul pela pineal. As aves? As aves. Fizeram experiência com as aves tirando a pineal e elas não sabiam mais achar. Ou seja, os animais têm pineal também? Tem. Planta, animal. Os animais de cabeça translúcida. Então, a planta tem a melatonina também, já tem esses estudos. E animal de cabeça translúcida, a luz já passa direto pela pineal, que a gente não. Ela está lá no meio do cérebro, depois vem o crânio, aí depende da luz entrar pela retina, ir para o quiasma óptico e chegar nela. Esses de peixe, já vai direto neles. Ela é importante em vários animais. Tem fungos, que tem essa pineal, que tem essa estrutura da nossa pineal neles também. Princípio espiritual, por exemplo, né? Por que ela é considerada o terceiro olho, né? Porque além de ela é considerado o terceiro olho. O terceiro dentro olho. Do hinduísmo, nas coisas. Ajna. E também Eles chamam porque, de Ajna, o sabe terceiro por quê? Tem um lagarto chamado tuatara, que a pineal dele é bem aqui. E ele capta a luz tudinho. Também, daí que vem esse terceiro olho, o hinduísmo também. Porque assim, como ela capta campos eletromagnéticos, ela é o 6º sentido. Ela já é considerada o 6º sentido. Para a ciência. Para a ciência. Pra Ela é o órgão mais estudado. Em 2018, que foi essa palestra que eu vi, já tinham mais de 28 mil estudos sobre a pineal. Então, além da melatonina... É para mostrar, aquilo eles chamam de ágina, que é para mostrar o local, pineal, o terceiro olho dos hindus. Ou seja, Os hindus acham que ela é o terceiro olho, que faz o contato com o além. E ela é o único órgão do corpo humano que relaciona a dimensão espaço-tempo. Os outros, por ela captar a luz. E ela capta a influência de outros astros. Isso tudo está sendo estudado ainda. Por isso que chama que ela é a 4ª dimensão. Aí começa a dimensão espiritual. interessante, né? Vamos lá, Betinha. Também, eu não sei, né, até que ponto isso é verdade. Eu li que os médiuns ostensivos têm a pineal mais desenvolvida. Não, a diferença é assim. É o número de cristais de apatita. O que esse Dr. Sérgio Felipe é que estuda muito isso. Ele diz o seguinte: quem tem menos cristais de apatita acontece mais, está mais propício a ter desdobramento. Quem tem mais cristais de apatita, o que acontece? Recebe essas vibrações magnéticas e cada cristal tem muito elétron, pensa num monte assim, tem muito elétron no exterior. Então, aquilo ali repele as vibrações que vêm, esses estímulos eletromagnéticos. Aí bate um no cristal, como são muitos,
fica reverberando e esse estímulo aumenta de amplitude. E aí o que acontece? Ele vai para uma área do córtex cerebral, cada pessoa tem uma mais sensível, não sabe por quê. Se for aqui para trás, que é a área da visão, ele vai ter clarividência. Se for para a área da fala, ele vai ser psicofônico, pode ir para a área da escrita. Então, fala que tendo mais cristais de apatita, ele vai ser um médium ostensivo. Se tiver poucos cristais, é mediunidade de desdobramento. E aí, a cada mais ou menos 90 minutos, a pessoa tem a tendência a desdobrar. Às vezes está lá, está distraído. O que é? O que? Isso aí acontece muito. E aí ela tem mais dificuldade, esse que tem pouco cristal, de saber o que é dela, o que ele desdobrou e viu para lá. Ok? Vamos lá, amiga. Ela, além da melatonina, já foi identificado que ela produz o DMT, que é a mesma substância do chá da ayahuasca. Lembra que a gente falou na outra semana? Só que é em quantidades de miligramas, bem pequenos. E por que o chá da ayahuasca dá aquele desdobramento que o pessoal diz que dá, que eles chamam surra, borracheira, que chamam? Porque eles tomam uma quantidade muito elevada do chá, né? Outra coisa que ela faz... É um tipo de droga. Que já tem na gente mesmo. Já tem na gente mesmo. Faz o chá da ayahuasca. Tem a religião é chamada União do Vegetal. Tem uma religião e aí que faz o chá do vegetal. Aí o que esse palestrante estava falando, que ele é um pesquisador, que ele diz assim: por que o pessoal que faz isso como religião, eles não têm tanto impacto, não tem para ter uma crise psicótica? Porque ele faz meditando, faz com oração, faz com toda uma preparação. Então, quando na hora que toma o chá, a pessoa já está mais ou menos preparada para isso. Quando você vai só por farra, que tem muita gente que às vezes faz para tomar, e na União do Vegetal, quando eu sei, porque eu tinha uma amiga que ela era dessa religião, eles tomam pequena quantidade. Tem lugar que o pessoal toma de copo, né? Então, é mais o pesquisador até disse, é como se você desse um chute na sua pineal com essa quantidade, né? Eu tinha falado do envelhecimento, dessa parte dos cristais. Essa presença dessas estruturas desconhecidas, ela tem presença de estruturas desconhecidas que só tem lá, que até hoje ainda não sabe para que serve. E quando começa a presença que chama dessa areia cerebral, né, como a Lígia falou, que antes pensavam que era uma calcificação, porque depois aparecia, né? Aparecia cálcio, silício e a hidroxiapatita. Que o silício é usado nos chips, por isso que ela capta os campos eletromagnéticos. É o mesmo material que é usado nos chips, o silício. E é considerado areia cerebral e não é uma calcificação, é uma biomineralização. Qual é a diferença da biomineralização para a calcificação? Quando um órgão ou uma coisa está calcificando, é porque ele está morrendo, não está mais prestando. E quando está biomineralizando, é que ele está entrando em produção. Por exemplo, os ossos, eles são biomineralizados de tempo em tempo, senão eles viravam uma esponja só, entendeu? Então, a pineal também faz isso. Que mais? Ela transforma em potenciais de ação o choque, o que a gente enxerga, ela forma em potencial de ação, que é isso como a Lígia falou. Quando está na mediunidade, para onde vão os sinais, né? Os potenciais de ação? Para a pineal. E aí ela distribui para onde? Para onde for a mediunidade, né? Se você for audiente, é para um local. Se você for de ver, é para outro local. Então, se você for descrever, é para o córtex motor. Então, vai para qualquer lugar, porque não tem um córtex específico para mediunidade, né? Então, ela é como se ela fosse a antena. E ela, que mais que ela faz?
A pineal e o hipotálamo, eles se mostram muito ativados durante a meditação. Já fizeram pesquisa com ressonância magnética para quem medita, né? E vê que a pineal e o hipotálamo, eles ficam super ativados durante a meditação. E durante a meditação, aumenta a produção da melatonina. Já fizeram dosagem de melatonina quando começa, pouquinho antes de meditar, e depois dosa na saliva, dosa no sangue, e já é provado que a meditação aumenta a melatonina. Então, a pesquisa que eu vi que esse palestrante, ele é médico e ele é pesquisador espírita, o que ele falou, que não é a melatonina... Décio Iandoli Júnior. Décio, ok. Ele disse que a melatonina não é o hormônio da mediunidade. Por quê? Porque a melatonina é vasodilatador. Então, e na mediunidade, quando o cara está incorporado, vamos dizer assim, ele tende a aumentar e não relaxar. Então, por isso que eles acham que não é melatonina. Ela ajuda em outras coisas, mas não para tateando ainda aí. Ele já tem uma ideia que ela é como se ele compara a melatonina como se fosse a antena, é ela que capta. Mas ele dá o exemplo assim, a gente já sabe os jogadores, mas não sabe que posição joga. Você queria completar, ou Lígia? É que estava falando ali dos cristais, que acontece? No envelhecimento, acontece igual árvore. A árvore, quanto mais velha, ela vai criando mais casca. Não é, Augusto? É a área do Augusto. A área do Augusto, né? Os cristais de apatita também, eles vão, você pegar um corte e ampliar, é igual o corte de uma área velha, de uma árvore velha, cheia de lamelas. Então, o que acontece? Aumentou o número de lamelas. Então, aquele cristal está ficando mais oculto ali. Então, com o envelhecimento, parece que a incorporação diminui. E acontece mais a tendência ao desdobramento. Aí eu vi nessas pesquisas que parece que com Chico Xavier, no final da vida, ele tinha até mais desdobramento do que incorporação. Ele ia até lá, via o que estava acontecendo e voltava e fazia mensagem. Isso eu vi numa dessas palestras também, e poderia ter a explicação aqui nessa idade, que com o envelhecimento aumentam as lamelas e a faculdade passa mais, que era de incorporação, para desdobramento. E agora, essa onda magnética que a epífise capta e vai passando para as diferentes partes do cérebro para dar os diferentes tipos de mediunidade, dá alteração orgânica no hipotálamo, no sistema nervoso autônomo, que é disparar coração, fazer uma vasoconstrição. É isso que acontece na mediunidade. Não seria pela melatonina. Ela capta essa onda vai para o hipotálamo, lá no coração. Ele bate mais rápido, dá taquicardia, dá uma vasoconstrição que leva ao aumento da pressão arterial. Aí já fizeram esses exames no médium. Acende essa área do cérebro na tomografia e o médium, na hora da comunicação, o pulso aumenta. Isso aí tudo acontece por esses efeitos que ela vai passar do hipotálamo para o sistema nervoso autônomo. E também dá alteração de fome, sono, sexualidade. E ela pode captar isso e a pessoa nem sabe, mas ela está captando uma coisa de outra pessoa e aumenta, por exemplo, a agressividade. Pode ser uma autoagressividade que pode levar à depressão, pode levar à autoagressão, essas pessoas que se cortam, se mutilam, e uma heteroagressividade, porque a pessoa irritadiça, violenta, que explode, pode ser isso, dá alteração também hormonal. Mas ela captando? Ela vai captando a onda magnética, reverbera, e isso é uma mediunidade que a pessoa... Carlinha, vamos lá, Carlinha. Estou lembrando da lei de sintonia, né? Que a gente não imaginava como é que era. E agora a gente tem quase que essa explicação aí
dessa rádio captadora que está dentro da gente, né? Ela falou, capta essa antena que capta o pensamento do outro, que ela falou aí, e a gente às vezes até passa assim sem perceber, que fala assim, ela capta ondas eletromagnéticas. Gente, o que é isso? É uma alta potência. Então, quando a gente estava estudando lá atrás a lei de sintonia, a gente não imagina essa coisa real e física de uma onda eletromagnética ser captada pela gente e disparar coração, disparar coisa que vai para o nosso corpo todo. Então, assim, imagina aquelas pessoas que sintoniam no medo, na culpa, né? Que está aqui para todo mundo no planeta, né? Então, a gente sintoniza nisso, pode entrar numa depressão, entrar em tudo, fazer efeito dentro do corpo, porque a antena que capta é a mesma que distribui para dentro da estação, vamos dizer assim. Quando ela capta por ressonância, a ressonância é assim, nós estamos imersos no fluido, né? Por exemplo, quando uma cantora lírica dá uma nota bem aguda, porque ela vai e quebra uma taça? Porque vibra as ondas e por ressonância a taça, o cristal vibra no mesmo diapasão e ela arrebenta. Essa ressonância é o que a pineal também faz. Ela capta campo eletromagnético por ressonância. Por isso que a gente diz. A Lígia vai continuar também. E essas outras, depois das alterações, né, de autoagressividade, heteroagressividade, tem alterações hormonais. Tem muito tratamento difícil de tireoide, ovário, até a parte metabólica de diabetes e hipertensão, que elas estão ligadas a esse problema. E no sistema límbico, que é o sistema das emoções, às vezes a pessoa apresenta uma tristeza que ela não sabe de quê. Tem pessoas que rompem em pranto, choram. O que houve? Eu não sei, eu estou tão triste. Aí são manifestações mediúnicas, tem muitas que aparecem como sintomas físicos. E isso aí não era considerado. Porém, agora, no Código Internacional da Doença, isso já está... O tratamento dessas doenças são muito difíceis. E qual é o diagnóstico? Já tem o diagnóstico para isso. É o F44.3. Você pode dar um atestado médico, a pessoa não vai trabalhar por quê? É F44.3. O que é isso? Estado de transe ou de possessão. Isso aí já é reconhecido pela medicina. Alteração química consequente de uma ação espiritual. Qualquer tipo de patologia pode se agravar pela ação espiritual. Então, já tem até no Código Internacional das Doenças. Não é conhecido, mas tem, né, doutora? Pesquisa conhecida do estado da epífise quando sob mediunização. Sim, tem. É esse, quando faz a tomografia, ela aparece com uma imagem brilhante. Bem, a epífise ou a pineal, ela pode cantar, esse cara sou eu, né? Ela está se sentindo. E é muito bom nós entendermos que ela é a responsável por uma série de coisas em relação ao corpo físico. Então vamos lá, 2 pontos só para finalizar hoje. Primeiro, quanto mais evoluído o espírito, menos o corpo tem influência sobre ele. Estamos juntos? E quando eu falo de pineal, eu estou falando de corpo físico. Ok. Eu pergunto para vocês, a pineal, ela é efeito ou causa? Ela é efeito. Ela capta Ela é efeito magnetismo do espírito na hora do encarnar, e ela é causa porque ela é a antena transdutora na mediunidade. A Mita disse, o que você acha, Lígia? Efeito ou causa? Efeito ou causa? Ela é efeito porque ela capta as vibrações eletromagnéticas e ela causa alteração no corpo inteiro. Aí a gente ela é efeito. Porque a gente tem que entender todo esse conteúdo todo, a gente percebeu, é como se dissesse assim, olha, eu tenho que falar com o dono do rebanho. Eu não quero falar com um rebanho aqui, um boi aqui, uma vaca ali, não. Eu quero falar com o dono do rebanho. Quem é o dono do rebanho? É uma tal de epífise. Então eu quero falar direto com ela. Quem é esse eu quero falar direto com ela? É o espírito. Então a causa de tudo é o espírito. A gente pegou aqui, o Chico Xavier dormia pouquíssimo.
Mas quem é que comandava a epífise? Ele, Espírito. Só para você ter uma ideia, o Chico sentava para psicografar 10, 12 horas. As pessoas ali, um levantava e ia tomar um café, um levantava e ia ao toalete, um ia tomava água. Ele sentado estava e sentado ficava 12 horas. Então, o que a gente tem que entender aqui? Todo esse material que as nossas amigas trouxeram, essas irmãs da família EOS Manaus, para a gente compreender como funciona o nosso organismo e qual a importância da pineal. Mas nós temos que entender que ela não é a causa, ela é o efeito, que está subordinada, sim, a quem? Ao espírito, o ser pensante. Então, a gente já observou o benefício do cuidar do corpo, nós aprendemos aqui o benefício da meditação, já conseguimos entender que ela é o plug em relação à mediunidade também. E temos que entender que hoje o dono do rebanho é a pineal. Então, é através dela. E quem que está ligado aí? Quem que comanda tudo isso? O Espírito. O ser pensante. Fale, Lígia. Eu queria só citar esse trabalho que foi publicado em 2015 pelo Dr. Jean Carlos Luchetti, que ele fala que no espaço de pouco mais de uma década, de 1954 a 1965, a glândula pineal foi revelada como um ativo transdutor neuroendócrino, que é essa captação que ele faz, particularmente depois do isolamento da melatonina feita por Aaron Lerner na Universidade de Yale em 1958, que não se sabia nada, ela era o órgão residual. Olha a conclusão que ele chega. Analisando ali, ele viu que ela é responsável por governar o mundo das emoções, mantém controle sobre todo o sistema endócrino gonadal, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, supre todas E a vontade é de quem? o espírito. Isso é um trabalho científico, isso aqui não é só uma suposição, não. Supre todas as áreas de depósitos autônomos dos órgãos com energias psíquicas, que o André Luiz vai falar aí. É a glândula da vida mental. Tem função primordial no fenômeno mediúnico e na conexão espiritual. Entretanto, notou-se algumas questões-chave na literatura científica sobre a glândula pineal não estão relatadas nos livros, como o papel da glândula no sono e a cronobiologia. O fato de que um texto escrito por um indivíduo inculto, sem treinamento acadêmico ou envolvimento no campo da saúde, que residiu em uma parte subdesenvolvida do Brasil, durante um período em que o acesso aos artigos era limitado, o caso do senhor Francisco Cândido Xavier, descreve conceitos altamente complexos e informações sobre a fisiologia da glândula pineal 60 anos antes de qualquer confirmação científica. Aí levanta as questões profundas. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele vem... Então, está ressaltado isso aí, que Chico falou nisso 60 anos antes. E muita coisa que está relatada nesse livro aqui não dá para ser compreendido à luz do conhecimento científico de hoje. 2022. Chico continua muito à frente. O André Luiz, né? Aqui nessa obra. Isso é fantástico, é fantástico. Meus amigos, que aula, né? Que gostoso, né? Assim, por isso é que a gente fala, o EOS Manaus não está centralizado sobre a cabeça de um ser humano. Porque tudo que é divino é feito no coletivo. E nesse trabalho coletivo... Aramita, mais alguma colocação, minha irmã? Carlinha, Alano... Irmãos presentes, então vamos pedir no coletivo para o nosso irmão Augusto vir fazer a nossa prece de gratidão. E assim, mestre amigo, é nessas reflexões sobre a epífise e sobre todos esses conhecimentos que voltamos a Ti. E sentimos a Tua presença aqui, nos orientando, para que possamos, Mestre, amigo Jesus,
diante de todos esses conhecimentos, de todas essas hipóteses, mas aqui a real é o amor. O amor que tu dedicaste por todos nós e que precisamos, Mestre amigo Jesus, exercitá-lo no nosso dia a dia. Como é bom estar contigo. E a nossa satisfação é tão grande através da alegria de estarmos contigo que só agradecemos. Muito obrigado por tudo que tu nos dás. Que assim seja.